Olá, para aqueles que não me conhecem, me chamo Teodoro Chagas, advogado, especialista em direito militar. Agradeço todos aí a confiança, tá, pessoal? Vamos aqui. Então, eu falei aí no último vídeo essa questão da Lei 9.537 de 2021, tá certo? E aí, o que fazer, Teodoro, diante disso? Caramba, é complicado, tá? Muito mesmo. Porque é um estado, assim, de inércia de muito tempo, tá? Então, se a gente for fazer uma construção histórica do direito militar, vocês vão entender isso perfeitamente, tá? Então, basicamente assim, para não ser muito... Mas vamos aqui. Você tem muita coisa de Portugal, né, cara? Então você tem portaria, toda essa questão, por exemplo, essa questão de regulamento, tá? Essa lógica, tá? Regulamento aí nesse sentido, né? Professor, fala pra gente aqui, tá? Eu até vou ler pra vocês essa obra, tá? É o professor Sérgio Ferraz, tá, pessoal? Essa obra é muito antiga, tá? Ela é de 1970, tá certo? E eu gosto muito de comprar livros assim, por exemplo, para falar de direito à saúde. Essa obra é muito antiga também, tá, pessoal? Por quê? Porque a pessoa escreve, né? E eu vou lá entender essa ideia pra gente poder fazer a construção, por exemplo, do direito à saúde do militar, tá entendendo? É assim que faz, cara. E aí, esse professor, tá, o Sérgio Ferraz, nessa obra ele vai falar sobre regulamento, cara. Se você for ler isso aqui, você fica apavorado, cara. Eu tô falando, os caras tão de brincadeira, pô. Toda vez que você vê regulamento, tá? Regulamento escrito no Estatuto da PEMERGE ou do CBMERGE, tá? É essa lógica, porque é esse momento histórico, tá? Que não se confunde com o que nós temos hoje, na forma do artigo 80 e pouco da Constituição, quando vai falar sobre decreto. E aí você vai regulamentar a lei, mas no sentido ali de você tornar execuível algum comando que o legislador fez que não está muito claro. Mas ele tem limites na Constituição e ele não pode exorbitar, né, a própria lei, porque o governador não faz lei. É legislador hoje, mas ele não pode, assim como a Procuradoria também não pode fazer controle de constitucionalidade para sacanear o PM e o bombeiro, não pode. Até poderia, para garantir direitos fundamentais, por exemplo. É isso, cara. Então, basicamente, para a gente iniciar essa discussão, vamos falar um pouquinho sobre regulamento, porque você vai ler no Estatuto da PM do Corpo de Bombeiros muito regulamento, tá, cara? É toda hora, é igual lixo. Por quê, cara? Porque você não tinha um direito positivo como você tem hoje, direito legislado, né? Até em razão do protagonismo, né, da fixação desse entendimento, né, e dessa musculatura que a Constituição Federal deu para o poder legislativo. É isso. Então a Constituição conhece seus filhos e sabe que o poder executivo é autoritário, porque essa foi a lógica da ditadura, tá certo? A concentração nas mãos do poder executivo, nesse sentido, presidente da República, governadores dos estados, não é difícil compreender, cara. Então, a Constituição conhece e estabeleceu ali diversas formas de você controlar um e o outro. Então, por isso você tem três poderes, né? Um julga, poder judiciário, né? Um faz a lei e o outro administra de acordo com a lei, cara. E por que isso? Porque nós elegemos deputados na LERJ. Então lá nós temos, teoricamente representados, todos os segmentos da sociedade. E quando eles estão ali, eles estão fazendo a lei, então existe aquela briga, né, normal, inerente ao processo de produção da lei, e sai uma lei, cara. E aí essa lei, né, ela precisa ser seguida pelo governador, cara. Ele não faz lei não, pô, mas aí eles fazem o vai, faz, e a gente se lasca. Por que isso? Vamos olhar do mesmo modo de bombeiros, mas eu fiz o estatuto para vocês, meus camaradas bombeiros. Eu já tenho ali para vocês, tá? Então eu vou falar da PEMERGE, mas tudo que eu falar para eles é a mesma coisa para vocês, tá? Tamo juntos aqui. Agradeço aí o contato aí, o meu telefone de toda a galera, agradeço mesmo. Poxa, valeu mesmo o apoio, é isso aí, tamo juntos. São direitos dos policiais militares, olha a maldade, cara, olha a maldade. São direitos dos policiais militares, artigo 48 do Estatuto, tá? De vocês, que é a Lei 443 de 1981, tá? Então a gente tem que observar o momento histórico, cara. Teodoro 81, caramba, cara. E aí, qual era a Constituição nesse momento? A Constituição, nesse momento histórico, era de 1969, cara. Então você tem que observar essas coisas para você poder conseguir
compreender o que você tem no estatuto hoje da PEMERG e do CBMERG, porque o do Corpo de Bombeiros é de 85 e o de vocês da PEMERG é de 81, cara. Não é difícil compreender, pô. E quando vocês entenderem, vamos todo mundo junto, que aí vocês vão ver que de fato o Teodoro aqui tem razão, cara. Doa quem doer, mas é isso. Se vocês abrirem, tá, a Constituição Federal de 1969, vocês vão ver lá, artigo 90 e pouco, cara, abre lá, observe quando você vai falar de Força Armada, né, na Constituição de 69 e na Constituição de 88, você entendeu o que esses caras estão fazendo com a nossa vida, não pode, tá certo? A Constituição entendendo, né, que poderia existir essa possibilidade ali de revanche da população por intermédio do legislador, né? Caramba, o poder legislativo foi perseguido pela ditadura, assim como o poder judiciário, cara. Só que a Constituição sabe que não são essas pessoas, né, que causaram tanta dor para todos nós, mas uma pequena parcela. Então vamos proteger esses caras. E quando a Constituição fala, por exemplo, dos direitos trabalhistas do artigo 7º, é o mínimo para dizer, cara, não esculacha os militares não, pô. E aí você vê escrito na doutrina que é aquilo ali. Eu ia falar um palavrão. Meu Deus, o que é isso, cara? Porque você não vive isso. O oficialato, né? Caramba, mas entenda, cara, é todo mundo junto, pô. Mas não é assim que acontece, Teodoro. E o que fazer com isso? Então você tem a Lei do Serviço Militar, por exemplo, cara, ela é a Lei 4.375 de 17 de agosto de 64, você está aplicando isso até hoje. E aí, olha o que o governo Bolsonaro, junto com a maioria do Congresso, fez, cara, em 2019. Pô. Olha o que eles fazem com a Lei 13.954. Ele vai criar, cara, o parágrafo único no artigo 1º dessa lei de 64, que não foi, em muitos termos, sequer recepcionada. Por quê, cara? Porque a Constituição Federal ela não traz militar temporário. Você não pode fazer isso, cara. O vínculo do militar com a corporação não pode ser precário porque você está no exercício da defesa da soberania do país, pô. É a mesma coisa o STF dizer que o camarada pode ganhar menos que um salário, porque não entende essa realidade. Então cabe a gente que estuda trazer essas discussões desse modo, né? E dar uma opção para os magistrados. Vamos aqui, pô. É isso. Porque só um lado tá falando e tá dando muito ruim. Então, vamos aqui, cara. Somem forças e vamos juntos, tá? Então você tem um parágrafo único no artigo 1º da Lei do Serviço Militar, cara. Aí vai dizer, o serviço militar consiste no exercício de atividades específicas desempenhadas nas Forças Armadas, Exército, Marinha e Aeronáutica. Aqui tem até um equívoco, tá? Teria que ser Marinha, a ordem ali, né, de surgimento, então teria que ser Marinha, Exército e Aeronáutica, tá? E compreenderá na mobilização. Meu Deus, o que vocês estão fazendo, cara? Na mobilização, cara. Só que entenda, nesse momento histórico, você vulgariza o que é uma mobilização, que hoje só pode ser feita nos casos, né, de mobilização para você se preparar sob a ameaça de uma agressão estrangeira e não GLO e um montão de coisa que esses caras fazem com o apoio da doutrina do direito militar. E é isso, cara. Doa quem doer, né? E aí você tem todos os encargos, né? Então, e compreenderá na mobilização todos os encargos relacionados com a defesa nacional. Caramba, mas a defesa nacional, aí os caras hoje confundem tudo, segurança pública, diz que tem que... Que loucura, não pode, pô. E aí vem o parágrafo único, né? Já falei, é Deus, Pátria e Família, mas a pátria é de verdade, não isso aqui. Porque se você olhar, até cabia. Mas hoje não mais, porque nós temos o artigo 143 da Constituição que fala do conscrito. Não fala de militar temporário, tá? E aí eles vêm com a Lei 13.954 de 2019. O projeto primeiro alterou, né? Projeto golpe primeiro alterou o artigo 22, inciso 21, parte final da Constituição, dando competência para a União falar sobre normas gerais em relação aqui a militares dos estados, enfim, você... a lógica é a mesma, só observar, né, tudo o que aconteceu lá atrás. Parágrafo único do artigo 1º da Lei de Serviço Militar. O serviço militar temporário, não existe temporário, é conscrito, tá certo? Não se destina ao ingresso na carreira militar de que trata o parágrafo 2º do artigo 3º da Lei 6.880. Canalhas. Não existe isso aqui, tá certo?
mas você precisa precarizar a relação do militar com a força para que você possa manipular de uma forma mais robusta, né? Mais contundente, que é o que está acontecendo hoje no Corpo de Bombeiros. Então é o seguinte, Ministério Público e todos vocês aí, não tem essa, porque a população gastou com a formação dos militares temporários que já foram embora. Tem que voltar todo mundo, porque nós, enquanto sociedade, pagamos pela formação deles. E o que vocês vão fazer? Cara, tem que voltar todo mundo que foi embora e os que estão aí tem que converter. E é isso, vamos pro fight dialético, sem agressão, tá? E eu quero que você diga que eu tô errado, porque não existe militar temporário, cara. Vou passar para vocês aqui, vou fazer uma discussão sobre duas decisões, tá? Pra gente já esvaziar essa situação aí de armar a guarda. E vou fazer algumas perguntas pro MP acerca disso. Tá entendendo qual é a vibe? Como é que a gente vai? Como que nós vamos? Pô, cara, fica ruim pra mim. Como que a gente vai conseguir garantir, né, que eles possam chegar aqui e levar tudo que a gente tem? Opa, Força Armada, pô. A gente tem que precarizar essa relação, pô, de todo modo. E quando você faz isso aqui, você sugestiona o militar ao desejo, ao gozo do camarada que é a parcelinha. E você não forma no cara sentimento do dever. Então hoje a gente tá lascado. É isso, cara. É isso. Porque o descontentamento, tá? É isso aí, pô. Porque o cara ele não consegue nem ser ético. Porque se você for ético, cara, meu Deus, não sobra nada, né? Essa é a realidade, não tem outra, pô. Então, como que você faz? Rio de Janeiro, você vai flexibilizar, tá? E você vai armar a guarda. E quem tá convocando? A própria PMERG, através aí dos deputados. Você tem que confrontar eles. Qual é a sua, cara? Desmilitarizar. Ô, meu camarada, é sobre isso. Porque é mais fácil para eles manipularem. Militar não pode, né, cara, ter estabilidade, vitalicidade, senão dá muito ruim. Por isso que eles sabem, né, que o decreto 2155 de 78, que fala sobre o conselho de disciplina, não existe. Eles sabem, não é possível, senão o delay, meu Deus, é muito grande esse delay aí, né? Mentira! Astutos sabem que não pode. Mas como que você vai, né, cara, contingenciar os dissidentes, né, calar o camarada? Desse jeito, pô. É a mesma coisa, né? IPM, hoje na polícia e no bombeiro. É vantajoso para todo mundo, inclusive para a auditoria da Justiça Militar e para manter tudo lá funcionando, cara. Porque como que eu vou manter isso funcionando? Teodoro, Teodoro, É isso, pô, mas não precisa ser assim, cara. Porque nós precisamos, de fato, de uma auditoria da Justiça Militar, mas você não precisa sacrificar direitos humanos das pessoas para garantir que aquela estrutura permaneça. Não faça isso, cara. E eu provo que eu tô falando, eu não sou otário. Você faz um processo e quem tá abrindo o processo criminal é o próprio bombeiro e a própria PM, cara. Que loucura! Mas é bom, porque entra pra estatística, Teodoro. Depois arquiva. Coronéis aí do bombeiro falam isso. A gente faz, depois arquiva. Que desprestígio, MP. O que fazer para reparar todos esses seres humanos que foram ali, que sofreram, né? É isso, cara. E não é o Estado que paga, são eles. Todos. Todos. Cada detenção ilegal tem que ser reparada pelos coronéis que mandaram fazer, cara. É isso. Não é o Estado, é você. Não cumpriu ali, né? Não garantiu contraditório, ampla defesa. O que fazer, Teodoro? Se explicar, né, cara? E pagar com seu patrimônio, porque aí não tem mais isso, Teodoro. Então, como que você faz, cara, para flexibilizar, né? Isso é muito sério, porque você vai, né, desprestigiar a soberania do país. Olha o que eles fizeram. A verdade aqui é essa. Nunca se desmatou tanto e os números estão aí, cara. Olha quantas pessoas morreram na Amazônia, cara. Que loucura. E vocês vão observar, e eu vou passar para vocês uma legislação que cuida disso, tá? Então tem uma legislação que fala ali, o conselho de alguma coisa, eu vou mostrar para vocês, o quão eles mudaram aquilo no período do governo Bolsonaro. Porque a Força Armada, ela tem o dever de proteger todo aquele território. Eu vou mostrar para vocês o que eles fizeram. Vou mostrar para vocês, por exemplo, a lei complementar que fala sobre organização, preparo e emprego da Força Armada, que está lá no artigo 142, salvo engano, parágrafo 1º da Constituição. Aquilo é um corpo sem alma. Emenda constitucional, acho que 97. Vai lá olhar o que eles fizeram, cara. Enfiaram lá dentro o Ministério da Defesa. Não, você não pode fazer isso. Não pode, tá?
Eu vi ali um vídeo, fiquei muito triste, né? Porque caramba, tá vendo meu vídeo aí? Vamos aqui, cara. Não tem essa não, tá? É o seguinte, ó. Não tem, cara. A emenda constitucional, ela é inconstitucional. Então, se você não faz coro comigo e não vem no comboio, eu não sei qual lado você tá aí, doutores. Não sei. E aí fica ruim pra mim, pô. Porque qual lado você tá, né? Se eu tô falando que isso é bom pra toda a galera, qual é o lado que você tá? Ah, porque o que nós temos é a Lei 9.537. Porque precisa mais. Vou enviar pra vocês aí, tá? Pra quem falou lá no vídeo, né, que o que tem é aquilo, porque o governador do estado, não é. É só estudar a Constituição Federal que você vai ver que não é. Tá certo? Mas eu mando aí pra quem falou esse documento do Márcio Gualberto aí e outros, tá? Pra você ver que de fato a Lei 9.537. Então não tem essa do governador do estado mandar nada pra Alerj, porque a gente nem sabe o que fazer com a Alerj com o governador, pô. E não tem isso não. E aqui pra ficar maneiro, tá? Aí manda uma indicação pra fazer ali, qualquer coisa falando sobre, né, militares estaduais nesse momento. Qual é a pretensão de quem tá falando isso no vídeo? Porque é o seguinte, vai funcionar assim. Aí manda pra lá, eles votam a toque de caixa, vai dar ruim pra caramba, sai espirra, igual fez com a lei 222 de 2025 do MP, e aí é a correria maluca para o TJ, um monte de ação de caminhão novamente, e eles suspendem o conflito e vão postergar o problema até 2026. É isso. Então, a qual senhor, você que está falando aí no vídeo, né, que tem que cumprir como tá ali, porque ele é que tem que... Não, vamos estudar a Constituição, senão vai ficar ruim para mim. Eu vou começar a dar nome aqui, tá? Vai ficar ruim para mim. Então leia. Quem falou isso, dá o corre lá, tá? No artigo 61, parágrafo 1º, inciso 2º, a linha C e F. Faça isso com responsabilidade, tá? Porque todas as pessoas estão vendo você falar. É isso, tá? Vai olhar, pra você entender. Estuda um pouco de Constituição Federal para depois falar. Estuda. Estuda mesmo. Para saber se pode fazer aquilo, tá? Tô explicando aqui e é isso, pô. E esse é o melhor para todos nós. Teodoro, o que fazer? É isso. Então não tem militar temporário, tá? E aí eles seguem essa lógica para fazer a incorporação. Por quê? Porque se você incorpora, você está num contexto de conscrito. Conscrito é decreto, de fato, do presidente da República para militares da União, cara. Força Armada, serviço militar obrigatório. Por quê? Porque você vai lá, você sabe quem precisa já fazer ali, em razão da idade, né? Esse serviço militar obrigatório. Então é óbvio que você pode fazer isso por decreto. E de fato não tem vínculo com a força, porque não é de carreira, porque ele é conscrito. E aí a exceção vira a regra e hoje nós só temos militares temporários. Não pode! E eu quero perguntar aqui para os inteligentes é o seguinte, aí vocês vão dizer que o cara na Força Armada ele faz aquele processo simplificado, ingressa para a Força Armada e fica lá 8 anos e aí vocês trocam. A quem vocês estão atendendo? Fala aqui para mim. E aí você troca a pessoa que já criou a identidade com a Força Armada, tá certo? Canalhas. É esse papo aqui. Aí você vai lá e troca, por exemplo, uma dentista. Eita, Teodoro, Eita, Teodoro, Essa parada aí. Você vai lá e troca a dentista. Mas, meu Deus, Teodoro, cheio de curso, Theo. Meu Deus, que significa isso? Meu Deus, que significa isso? Médico, dentista, cheio de diploma, curso, tudo tem direito. Aí o camarada faz lá a menina, né? Faz ali tudão que tem, aí taca o pau, né? Porque você é sinistrona, bota na rua, não quero mais. Aí faz um monte de sacanagem, né? Pra cair o conceito ali. Essa parada aí é sobre isso, pô. E aí você não tá satisfeito? Tchau. É sobre isso, pô. É Teodoro, é tartaruguinha, né? Depois vai igual uma cobrinha. É sobre isso. É isso. Deixa solto, vamos ver o que vai dar. Tranquilo, cada um sabe das suas correrias, das suas obrigações, não é isso? Eita, Teodoro, é isso, pô. Perdemos. Opa, a Força Armada perdeu. E esses caras não mandam na Força Armada. A Força Armada é nossa. E vocês todos aí, capitão de mar e guerra, quem quiser, tá submetido à Constituição Federal, cara. Como todo mundo. Então não é o teu gozo, pessoal.
E aí, olha o que vocês causam. E aí nós temos uma dentista, tá? Ou uma médica, um médico. E aí, cheio de curso ali, cara. Mas eu não gostei de você. Tchau. Eita, Teodoro. É isso, são vocês que causam isso. Mas isso tá trazendo prejuízo pra população, pô. Cara, porque você formou ali, né? O guarda-marinho, você formou ali a pessoa, passou ali, fez tudo, aí saiu o segundo e tal. Eu vou mostrar pra vocês essa legislação absurda do RM2. Que loucura é essa? Vou chegar na Marinha. Calma, Marinha. Calma. Esses camaradas do Rio de Janeiro aí me seguraram essa questão da promoção, mas eu tenho uma parada maneira. Por exemplo, fuzileiro naval. O que vocês estão fazendo com os fuzileiros, cara? Não pode fazer o que vocês estão fazendo, pô. Cara, eu vou dar planta. Não tem essa não, cara. Fuzileiro prestou concurso, é de carreira, cara. Que sacanagem é essa, pô? Não pode não, cara. É de carreira, fuzileiro? Que é isso, cara? Não faz isso não, cara. Não tem essa não, pô. E aí vocês vão lá, o camarada não tá agradando, tchau. É isso, pô. Porque vocês foram formados, isso teve gasto público. Então é interessante que todos vocês retornem. E é isso, pô. É a melhor opção. Tá certo, pessoal? Então não tem essa de mandar tchau. Os bombeiros, por exemplo. Como é que é isso, cara? Cara, é pra não criar vínculo e não ter que pagar. Não. Vamos dividir o pão. Não pode fazer isso. E é por isso que a gente tem que mexer, doutora. A gente tem que mexer lá no artigo 61 da Constituição, cara. Eu dei a planta aqui, pô. Mexe no 61, tá? Cara, é só estudar a Constituição, pô. Vai dar bom pra caramba, pode acreditar. Pode acreditar. Assim como eu falei lá atrás, né? Que é administrativo, tá? E militar não tem nada aqui pra justiça. Tô provando, pô. E é isso, cara. Fico estressado, sabe? Porque, caramba, poxa, de verdade. Porque, meu Deus, o que é isso? Pode não, cara. Então você tem a emenda constitucional 18 que mudou tudo, pô. Mudou tudo. Teodoro, o que fazer? Toda vez que você vê, então é nomeado. E o governador do estado não pode fazer o que ele tá fazendo, cara. É como se ele estivesse pegando conscrito, utilizando para isso o mesmo critério da Força Armada. Vocês estão de sacanagem com a gente, cara, a população? Que é isso, cara? Teodoro, a gente faz isso o tempo todo. Caramba, tem que aturar o Teodoro, não vai ter jeito, cara. Até quando vocês vão levar isso à frente, pô? Cara, e vocês não podem fazer isso. Vocês sabem, cara, que é cargo. Vocês não podem fazer isso. Então toda vez que você vê, né, não tem essa. Então é nomeação. E aí você tem que reinterpretar. Por exemplo, quando você vai falar de função e cargo e função do Estatuto da PEMERG e do CBMERG, cara, tem que botar minha perna pra cima, tá, pessoal? Quando você vai falar sobre função e cargo, tá? Você vai, na verdade ali, cara, você vai ter que olhar a Constituição Federal de 69, quando ela vai cuidar do respeitante ali artigo 90 e pouco. Não é o que a gente tá fazendo hoje. Pô, Teodoro, o que fazer com isso? Caramba, tô falando, tá de brincadeira, cara? A qual senhor vocês estão servindo? Tá ficando complicado, vou começar a falar um montão de nome aqui, cara. Ficar me irritando, de verdade assim, pô. Só estudar, cara. Todo mundo quer colocar a carinha no sol, pô. Meu Deus, o que é isso? Então toda vez que você vai olhar a legislação da PEMERG, cara, que vocês... PEMERG e CBMERG também, tá? Toda vez que você olhar lá que você vê escrito regulamento não pode mais e todo mundo sabe, o MP se não sabe, meu Deus, o que fazer com isso? Então é nomeado e não incorporado. Isso faz toda a diferença. Foi o que eu falei em relação a esse pessoal que tá fora. Então não tem essa de ficar chamando pra fazer edital. Que loucura, não tem essa. Porque se for fazer edital, cara, eu sou o primeiro a gritar, porque aí vai ter que vir por lei e vocês estão lascados. Então vê muito bem quem tá representando vocês aí da PEMERG, tá? Pessoal aí da turma de 2023 e não tem essa de passeata que vai dar ruim. Dá um problema lá, cara, e tiro porrada e bomba e você tá lascado aí, tá? Vê bem, cara. Você vai arrumar aí, cara. Você vai arrumar aí. Mas vamos aqui, pessoal. Então, quando a gente vai falar de regulamento, tá? A gente tem que ter essa ideia, tá? Vamos juntos aqui pra ficar maneiro. E aí, olha a situação aqui. Então, vamos no Estatuto da PEMERG, tá? Vamos no Estatuto da PEMERG, artigo 48, tá? O Estatuto da PEMERG, artigo 48, vai cuidar dessa questão dos direitos do policial militar. Caramba, tá lá, pô. E aí, olha o que acontece. Aí você tem, são direitos dos policiais militares. Estamos juntos, pessoal? Abra aí e vamos fazer juntos, tá? Aí você tem, por exemplo, esse inciso segundo, quando você vai falar da percepção de remuneração correspondente ao grau hierárquico superior ou melhoria da mesma, quando
Grau hierárquico superior ou melhoria. Melhoria é quando o cara está na reserva remunerada, por exemplo, e ele tem uma doença elencada em lei, depois de estar na reserva remunerada. Ou melhoria. Por exemplo, quando você, né? Caramba, é surreal falar sobre isso. Estudei muito sobre reserva remunerada, porque é uma situação sui generis. O cara não está aposentado, ele não está inativo, né? É uma situação sui generis. Inativo sou eu, reformado, por idade ou por doença. Do PTD? E aí vocês vão lá e mexem na idade. Não pode ser uma idade só para todos, porque cada quadro tem uma especificidade aí, inteligente. É difícil para mim, cara, muito mesmo, porque o pessoal fica se debatendo. É isso. E aí eu quero muito que vocês olhem, tá? Esse inciso segundo, por exemplo, aí da Polícia Militar. É diferente dos bombeiros. O que fazer com isso, Teodoro? Vocês ficam aí querendo falar e fica ruim para passar. Porque a gente vai ter que juntar os dois estatutos, cara, e tirar aqui o melhor dos dois, pô. E a gente tá com a faca e o queijo na mão pra ficar bom pra todo mundo. Mas não, né, cara? Todo mundo quer ter razão. E aí fica difícil, pô. Fica mesmo, fica muito. Porque, por exemplo, eu fiz um estudo do Estatuto dos Bombeiros. Quando eu vejo o Estatuto da PEMERG, eu já sei o que tá melhor lá. Opa, junta aqui, cara. Junta aqui, pô. Caramba, Teodoro. Cara. Meu Deus, o que fazer com a Grantel? Preciso entender, cara. Contador aí que quiser falar comigo, vamos ver o que é melhor, pô. Botar essa parada aí no soldo. Teodoro, tem que ver aqui, Theo. Porque gratificação não pode. Porque para você criar uma gratificação vai ter que ser por lei complementar. Eu já pensei em tudo, tá, astuto? Eu já pensei em tudo, cara. Para você falar sobre a GRAM e você fazer a adequação, você vai ter que fazer uma lei complementar, tá? O que fazer com isso, cara? Como que você controla isso? Negativo, é aumento. Cara. É aumento, tá? E o que fazer com isso, Teodoro? Qual é o maior? Quem recebe mais? Teodoro é o coronel. Ok, meu camarada, vamos botar no soldo do cara. A gente tem que estudar para saber qual é a melhor opção, tá? Bota no soldo. Eba, Teodoro, problema de vocês, dinheiro não falta, tá? Vamos ver aí quem tá com papo torto. É isso, tá? Tá discordando de mim por quê, pô? É a melhor opção. É isso. Embasado na lei, tá? Qual é o teu lado? A quem você tá servindo? É isso. E aí a gente joga, pega lá o do comandante, coronel, e aí faz o escalonamento. E a gente tem que olhar para entender, já tô cantando a pedra, tá? A gente tem que entender esse negócio aí de escalonamento, porque eu não tô entendendo muito não, tá, pessoal? A gente não tem que entender, tá? Tô falando que vai dar ruim, pô. Estudei muito, cara. Como é que tá funcionando a questão do escalonamento? Vamos perguntar para eles? Vou perguntar, cara. Como que tá sendo feito o cálculo, né? Não tem essa de diferença, não. Diferença de soldo, né? A diferença não é tudo soldo. Isso faz diferença em tudo aí, cara. E é hora de resolver, né? Basta aí os colegas, todo mundo que fala sobre direito, né? Não ter tanta vaidade de ouvir o que eu tô dizendo, né? Mas é complicado, Teodoro. Você chegou agora, né, Theo? É o desprestígio, né, cara? Mas é isso. Meus vídeos estão aqui, tá, pessoal? E vamos ver o que vai dar. A percepção de remuneração correspondente ao grau hierárquico superior ou melhoria, tá? Da mesma quando, ao ser transferido para a inatividade, contar mais de 30 anos de serviço e nos casos previstos no item 1 do inciso 2º e no inciso 3º do 96. Aí eu quero que esses caras me expliquem por que tá desse jeito aqui. Abram aí que vocês vão entender. Aí é feita uma alteração em 89, salvo engano, tá? Ou 90, e depois outra em 94. As duas são inconstitucionais, cara. Por que, Teodoro? Porque não seguiu o artigo 118, parágrafo único, inciso 9 da Constituição Federal, da Constituição do Estado, que diz que para alterar o estatuto, lei complementar. Sai disso aí, inteligente. Caramba, para de se debater, cara. Não vai ter jeito não, pô. Tá piorando as coisas. E aí você tem que olhar isso aqui, cara, e olhar 279, pô. Só que entenda, isso aqui eles esvaziaram com a Lei 9.537, porque você passa a prever 35 anos, cara. O que vocês fizeram? Não é difícil. Não é difícil. E aí você tem outra alteração inconstitucional aqui, cara.
inciso 3º do artigo 48 do Estatuto da PEMERG. Redação dada pela Lei 2.206 de 93, cara. ADIM, fevereiro de 95. Ô, Teodoro, o que fazer com isso? E a gente tem que discutir a ADIM, cara. Porque aquela ADIM foi um absurdo. Porque quando eles suspendem os efeitos, tá? Do artigo 118, parágrafo único, inciso 9, o que vocês fizeram aí com a gente? Vocês aí do judiciário. É isso. Porque quando vocês fazem isso, os astutos, né? Entendem que eles podem fazer o que eles estão fazendo com a gente hoje, 2025. Porque a gente faz o que quer. E aí quando vocês fazem isso, eles vão lá, aqui no estatuto, tá? E pegam um regulamento aqui, e o governador tá legislando aí, STF, é isso. Mas o que fazer com isso, Teodoro? Se todo mundo aqui tem uma parcela de responsabilidade, o judiciário, o poder executivo e o legislativo, nós militares é que vamos ficar lascados? É isso. Vocês entendem? É isso, Teodoro. O que fazer com isso? Vamos pra cá. E aí, o 48, tá? Vai dizer assim, inciso 3º, outra lei inconstitucional, pô. Cara, 2.206, vai lá olhar o do bombeiro, o que fazer com isso? Não pode ser dois estatutos diferentes, a Força Armada é um só, pô. Sinto te dizer, você não viu, problema seu, pô. Mas tá me prejudicando. O Teodoro tá com a perninha em cima da mesa aqui, ó. É isso, cara. O que fazer? E para de espernear, tá, cara? Porque para além de advogado especialista em direito militar, sou reformado, então a situação aqui é outra. É isso, tá? Inciso 3º, a remuneração calculada com base no saldo, né? Integral, né? Do posto ou graduação quando, não contando com 30 anos de serviço, for transferido para a reserva ex officio. Tem que entender o que é ex officio, cara. Teodoro, isso aqui tem uma tecnia absurda, cara. Vamos estudar processo legislativo, vocês vão ver o que eu tô falando. A técnica legislativa é sinistra, mas tu pega e tu vai embora. Então é complicado isso, tá? Mas o que eu quero dizer para vocês, o inciso sensível do Estatuto da PEMERG, assim como do Corpo de Bombeiros, perdoe, pessoal, é o 48, inciso 4º, que vai dizer nas condições, então, direitos, tá? Nas condições ou nas limitações. Caramba, aqui a redação já tá esvaziada, só de saída. Eu sinto dizer aí, cara, mas tem que aturar o Teodoro. Não vai ter jeito, cara. Como que você tem uma redação dessa? Ao militar não foi negado igual a proteção da lei, cara. Direito a ter direitos. Hannah Arendt, vamos estudar, cara. Pacto de São José da Costa Rica, tá? E tantas outras coisas. Então você tem aqui esse inciso 4º, que já tem uma redação absurda, que precisa ter uma interpretação conforme. Teodoro, meu Deus, o que fazer com isso, cara? Não posso dizer, né? Teodoro não foi recepcionado. Tá, mas o que fazer com isso? A gente tem que pensar, pô. Teodoro, é isso, cara. Interpretação conforme aqui, meu camarada. Vou falar o seguinte, que loucura é essa aqui, cara? Aí você tem ali, cara, nas condições ou nas limitações impostas na legislação e regulamentação própria. É isso. Você entende o nosso problema? É todo esse. Porque eles estão fazendo exatamente isso. Então, essa ausência, né, de legislação, direito positivo, de lei feita pela LERJ, causa a violência aí, deputados. É isso. Porque aí é o governador que vai legislar. E é barganha, porque ele faz, todo mundo sabe na LERJ, mas todo mundo tá, ó, loteando aí secretarias, né, próprio Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar. A começar por esse deputado que cuida lá, TH Joias, que cuida da questão da defesa civil. Tô chegando, meu camarada. Temos muito para discutir, tá? Porque eu quero entender ali, né, aquele montão de projeto, né, dizendo ali, dando, né, patrimônio cultural. Meu Deus, cara, vai dar ruim. Meu Deus, o que é isso? Tá falando de defesa civil? Tá na minha quadra, tá? Então é isso. Quero entender, né, qual foi o gasto, né, pra LERJ. Tô falando. Quero saber qual foi o gasto. Sou sociedade, cara. Qual foi o gasto para a LERJ daquela pataquada de entrega de medalha ali para aquele montão de oficiais do Corpo de Bombeiros? Quero entender, cara. Quero entender, tá? Tá falando comissão de defesa civil, tem muita coisa já para te entregar, tá?
Deputado TH Joias, tem muita coisa pra gente discutir, cara. Porque tá falando de defesa civil, é a minha quadra. Eu quero bastante explicações sobre muita coisa que eu tô vendo, tá? De verdade eu quero. Tá certo, cara? Vamos juntos, tá? E aí, eles não fazem lei. E aí você tem essa memória de Portugal. E tem o decreto, regulamento, regimento. Meu Deus, o que fazer? É isso. Por exemplo, quando você vai falar sobre promoção. Promoção, nós temos regulamento de graduado. Se você for olhar, você vai entender. Meu Deus! Você tem posto, tá? Caramba! Você quer falar mesmo de promoção, cara? Vai dar muito ruim. Que fazer? Não sei, cara. É sentar pra conversar e tirar o suco melhor que puder pra todo mundo. É isso. Porque aí você vai dizer assim, pô, Teodoro, E aí você tem regulamento de promoção de graduado, tá? O dos bombeiros, por exemplo, possui o fundamento, tem como fundamento de validade, artigo 50 e pouco da Lei de Organização Básica, que ninguém usa, tá? É um desprestígio, ninguém usa aquele troço. É a Lei 250, tá? De 2 de julho de 1979, tá? É a Lei de Organização Básica dos Bombeiros, que os comandantes só usam. Isso é um absurdo, só por isso já tem que responder, cara. Mas agora tem que ir lá pro exército, né? Vamos pro exército, tá? Ô, seu general, tô chegando aí, tá? Os camaradas lá no corpo de bombeiro fizeram isso aqui, cara? Meu Deus, que é isso? Volta de volta pra casa, Teodoro! Não, calma. Não. Mandaram pra justiça, eu fui, tá? Ô, auditoria, tô voltando aí, hein, cara? Tem que voltar aí, tá? A justiça, Teodoro. Pô, auditoria da justiça. Teodoro, vamos agora pro exército. Já vi um montão de coisa no exército aí, pessoal. Tô passando, vou ali e já largo algumas coisas, né? Porque é isso. Já passo, já vou largando, né, pessoal? E vamos ver, pô. É isso. E aí você tem essa situação, tá? Voltando aqui. E aí você, nas condições, né, em relação ao PEMERGE, nas condições ou nas limitações impostas na legislação. Então, nas condições, então para ter direito, tem condição para ter direito, tá? Que loucura, cara. O que vocês vão explicar, cara? Eu quero sentar para ver quando eles começarem a falar. Quero mesmo. Quero muito. O que faz com isso, cara? Aí olha aqui, ó. Nas condições ou nas limitações, que é isso? Impostas na legislação e regulamentação própria. Você aqui não fala da Constituição, porque a Constituição Federal, Astutos, nesse momento histórico é uma folha de papel, ninguém cumpre. Só que entenda, você aqui está em 81 aí, inteligente. Aqui você está em 81. E o que fazer com as emendas na Constituição Federal de 69 até 81? E eu não estou destituído aqui de razão para fazer isso, tá? Tá me irritando pra caramba! E é isso, tá? Quer falar gracinha? Quer mesmo? Quer falar gracinha? É isso, tá? O que fazer com isso? Aí você tem, cara, Lei de Organização Básica dos Bombeiros, Lei 250, tá? De 2 de julho de 79. Aí tu vai lá olhar o artigo 50 e pouco. Aí vai dizer que vai fazer o regulamento lá de promoção de graduado. Que loucura é essa? Que loucura é essa, cara? Na polícia do mesmo modo. Por quê? Porque nesse momento histórico você tem posto, graduação e soldado. Soldado é pior do que tu, tá? Você que é praça, que é graduado, que só quem gosta das praças é os pombos, tu ainda tá bem, cara. Porque ainda tem um soldado pra coitado que nem os pombos quer ele. Não quer não. Porque você tem o posto. Meu Deus, que é isso? Você tem o posto, tá? Tem graduação, deve ser um soldado. Rapaz, meu Deus, coitado do soldado. Tá lascado, cara. Porque nem os pombos querem o soldado. Porque o pombo gosta das praças. Nem do soldado o pombo quer. Caramba, que vergonha, pô. Caramba, cara. E você tá querendo mostrar e a pessoa tá de sacanagem. Que isso, cara? Tem que aturar, cara. Tem que aturar, pô. E aí os caras não vão lá e não mudam, cara. E aí você tá até hoje sofrendo aí. Aí não tava bom também não, né? Aí não ressignificou, que se lasca. Aí não tem legislação, ausência de legislação, né? E aí a gente tem esse processo de deslegalização, né, cara? Então qualquer um vai ali e legisla, até o interventor aí, governador interventor, né? Braga Neto veio e mudou um montão de coisa. Até hoje tá aí. Eu quero perguntar para os deputados da Alerj, o que vocês vão fazer com o decreto 24A e com tudo que vocês fizeram? Fala para mim. Conta aqui pro Teodoro, o que vocês vão fazer com isso, cara?
Que balão que vocês deram na Constituição do Estado não pode converter em pecúnia. Teodoro, vocês estão obrigando as pessoas a tirar férias, é isso mesmo? Caramba, que covardia, você tem que pagar por isso, cara. É isso, cara. E aí você tem isso aqui, cara. Então não dá, cara. Promoção não tem nem lei, cara. E a promoção dos oficiais, foi o que eu falei na PMR, estudando ali, eu vi um montão de coisa. Meu Deus, o que é isso? Você tem o regulamento de promoção, cara. Então o regulamento de promoção, né, ele é a lei, a bem da verdade, o regulamento de promoção de oficiais, ele é a lei, tá? Porque todo mundo sabe. E ainda temos essa questão sui generis respeitante aos bombeiros, porque não pode ter a diferença em relação à Força Armada, tá? Vamos parar com isso, bota todos os filhinhos iguais, porque no bombeiro não tem essa. Não tem essa de combatente, né? Eles estão combatendo as forças da natureza, negativo. Quem combate as forças da natureza é a Secretaria de Defesa Civil, que é esse camarada aí que a gente tem muito que conversar, TH Joias. Tô chegando, tá, cara? Espero que você tenha uma boa assessoria jurídica pra gente ir pro fight dialético, pra eu gravar e colocar aqui no canal, tá? É isso. Espero de verdade aí que você tenha uma boa assessoria que cuide de fato dessa questão pra gente poder discutir, tá? Então, é isso, cara. Não é o bombeiro que faz isso. Não, a gente tem que prevenir desastres naturais evitáveis. Por exemplo, locais que você sabe que chove e inunda tudo. Explosão em posto de gasolina e uma série de coisas que a gente precisa de fato conversar. Diversos decretos, tá? Cuidando de questões importantíssimas, que são esses códigos aí, essas questões sobre incêndio, tá? Quem está fixando valor de multa e uma série de coisas é o comandante dos bombeiros, é isso mesmo? Mas que loucura é essa? Tá vendo, OAB? Quero falar sobre direito financeiro, me ajuda. Quero as legislações atualizadas da Alerj. Teodoro, eu tô chegando, eu tô falando, pô. É isso, cara. Como é que é isso? E aí quase perdemos a taxa de incêndio. Porque a ganância, pô. Vai ver o que o Braga Neto fez. Vamos entender dívida ativa? É isso, cara. É isso. E aí você tem isso aqui. E aí, olha o que eles fazem pra gente terminar, porque eu preciso levantar. Mas olha o que eles fazem aqui, cara. Inciso 4º, tá? Do mesmo modo nos bombeiros. E aí você tem essa ideia de regulamento da década de 70. Por isso essa obra é importante. E aí vai dizer assim: nas condições ou nas limitações impostas na legislação e regulamentação própria. Agora uma pergunta direta para o Tribunal de Contas do Estado. O que vocês vão dizer? Fala o que pro Teodoro agora. Agora fala o que pro Teodoro. Que delay, cara. E aí, aqui você tem tudo. Então, todos os direitos, teoricamente, para eles, né? Eles estão ali. Não, mas eu sei que é safadeza, é canalice mesmo. Porque olha isso aqui, cara. Inciso... Aí você tem inciso 4º, tá? Do artigo 48. Item 1, tá? Item 1. A estabilidade quando praça com 10 anos ou mais de efetivo serviço. Negativo. Não. Porque isso aqui caiu em 5 de outubro de 88. Eu vou ter que resgatar o vídeo e mostrar pra vocês. Caiu isso aqui em 88. Pô. O que fazer, Teodoro? Vamos perguntar pra Alerj. O uso das designações hierárquicas. Prerrogativa. Lei complementar. Meu Deus, cara. Percepção de remuneração. Olha o que vocês estão fazendo. Segurança presente, essas gratificações. Tribunal de Contas. O que vocês vão fazer com isso? E aí, essa questão de percepção de remuneração, você engloba tudo. E aí, o que ele faz? Auxílio, por exemplo, aquele cartão de Natal. Senta e chora. É isso. Cartão de Natal. Você faz ali, por exemplo, né, esse RAIS, né, PROES, né, tudo por decreto, cara. Como que é isso, pessoal? Você tem aqui, por exemplo, nessa mesma vibe, então o governador vai lá e faz, né, faz. Ou o próprio comandante da PM dos bombeiros, né, ou quando não, troca, tira a farda, paisano, secretário, né. E é isso, cara. E assim, o que mais me incomoda, né, é os documentos chegarem no Tribunal de Contas, o Ministério Público, e nenhum juiz ou desembargador do TJ viu que ele não pode acumular ilicitamente os cargos de secretário de Estado
e comandante da PM do Bombeiro? Ninguém viu isso, cara? Ninguém no TJ, juízes desembargadores, ninguém viu que a GRAM veio através de uma lei inconstitucional, cara? O que fazer com isso, Teodoro? Meu Deus, Theo. Prolabore faciendo, vergonha na cara, dolo de todos eles, porque eles sabem que não é isso. E você tem isso aqui, então não tem essa, cara, de você falar em raiz, ele que define o valor. É claro, pô, porque tá aqui, ó. E aí você pega essa partezinha final, regulamentação própria, e você vem pra cá, pô. Teodoro cara, é a mesma coisa a portaria. Portaria tem uma maldita aí do Bolsonaro, eu vou mostrar pra vocês, pô. Teodoro, vai dar ruim. Problema seu. E aqui você tem, ó. Aí ele vai falar, né, sobre regulamento, cara. É muito maneira essa obra, muito antiga, 1970. Ele vai dizer, ó. Ele vai dizer pra gente, né, muito interessante, né, também decorre da circunstância, uma circunstância histórica, né, a contraposição lei-regulamento. Lei-regulamento, tá? De fato, somente num esquema político-jurídico. Tá ouvindo aí, pessoas? Vocês estão ouvindo? Eu não vou ficar maluco sozinho. Então, toda vez que você lê regulamento aqui, em definitivo, tá? Para todo mundo, tá? Estatuto dos Bombeiros, da PM, regulamento disciplinar, lei do efetivo, qualquer lugar, lei 279, e nos regulamentos. É isso, tá? Aí vai dizer assim, ó. De fato, somente no esquema político-jurídico em que haja um corpo representativo do povo. Aqui a gente está em 70, tá? Isso aqui é de 81, tá? Constituição 69, tá? Lei de remuneração é de 79. Estatuto dos Bombeiros de 85, antes da Constituição, tá? Então a lógica nossa é essa. Político em que haja um corpo representativo do povo encarregado da emanação de leis, legislativo, sem interferências na ditadura, e independente em relação à potência executiva. É uma crítica do professor, cara. O que a gente está fazendo em 2025, cara? Ninguém viu. Se justifica a repartição e a hierarquização das fontes de normatividade estatal. Você tem que ter independência, senão você não consegue. Nós temos e ninguém quer, pô. E eles ficam nessa briga de partido e tudo mais, mas na verdade eles estão rindo da nossa cara. Porque sabem que a lei, todas que eles fizeram, é inconstitucional e tá com o pau e ano que vem a gente decide. Não, eu quero o meu aumento, e todos os atrasados e esse valor aí de contribuição previdenciária que eu não tenho que descontar, tá? É isso. Porque veio também com a lei 9.537, né, pessoal? E tem mais coisa para mostrar para vocês, tá? E aí você vai dizer... Novamente a história serve de abono à tese. Sob o absolutismo houve uma total amálgama. Absolutismo, tá? É tudo concentrado. Cláudio Castro. A gente está vivendo isso hoje, Rio de Janeiro, tá? Então vamos aqui. Total, né, amálgama quanto às faculdades legislativa e regulamentar. Ele concentrou tudo, cara. Ele faz lei, vocês fazem lei autorizativa. Não pode. Ministra Carmen Lúcia. Lead Case 600.885, tema 121 do STF, as matérias subscritas, na pior das hipóteses, né? Se a gente ainda aplica a emenda constitucional 18 de 98. Você tem o artigo 142, parágrafo 3º, inciso 10, tudo aquilo que está ali no 142, parágrafo 3º, inciso 10, lei complementar, porque ela fala lei do ente, né? Ente federativo. Então, no Rio de Janeiro, após 2016, março de 2016, tá? Só lei complementar, pô. Artigo 118, parágrafo único, inciso 9. O que fazer com isso, Teodoro? Tem que perguntar pra eles, pô. Junta os homens aí pra ver o que vai dar. E aí você tem, né? Novamente a história serve de abono à tese sobre o absolutismo. Então, sobre essa questão de concentração de poder da ditadura, né? Houve uma total amálgama, né? Uma união, tá? Quanto às faculdades, né, o desejo, né, legislativo e regulamentar, arbitrariamente concentradas num só agente ou corpo de agente. Um só agente, Teodoro, Cláudio Castro. Teodoro, o que é isso? E aí você também aí perdeu o sentido, processo formal de edição
de um ou outro tipo de norma. Vocês estão entendendo isso? Isso aqui é de 70, cara. Não faz sentido, você tá na ditadura, foi o que eles fizeram de 17 pra frente, cara. Lei autorizativa, eles sabem que não podem, pô. O que fazer com isso, Teodoro? Você sabe que não tem essa previsão no artigo 59 da Constituição Federal, cara? As espécies... Meu Deus, o que é isso, cara? E aí você tem aqui, ó. Não, pouco importa, pô. Passando a ordenança real a constituir, quando não o único, ao menos o supremo vetor legal. Olha a escala de serviço de vocês e da PEMERG, tudo que tem direito, caramba, aumento e recomposição salarial, que inferno esse Teodoro, tá tudo bem aqui, o que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer? Eu não sei, eu quero meu dinheiro, não sei o que vocês vão arrumar não, tá? Eu não sei não, é vocês aí que tem que decidir. Aliás, a ligação histórica tem inteira validade em nossos dias para aqueles sistemas políticos-jurídicos, tá? Em que inexistente um critério de competência normativa diferenciado, escuta essa aí, cara, ou em que excessivamente concentradas em um poder as funções estatais. É isso, cara. Então a Constituição Federal, ela traz ali, né, cara, essa preponderância do interesse daquela matéria, por exemplo, né? Então, por exemplo, o artigo 22 da Constituição, então você tem o inciso 1º, por exemplo, quando você fala norma de processo, né? Isso é muito importante, então tem que ser pela União, cara. Mas a Constituição não pensa que eles vão fazer o que fizeram, tá? Com o artigo 22, inciso 21. Teodoro, não pense o que fazer. Então o regulamento é essa ideia, acabou isso, cara, não pode. É tudo lei, tá? Eles sabem disso, mas vai quebrar tudo. Meu Deus, o que fazer? Por isso que não vai ter jeito, vai ter que chamar o Teodoro. Chama o Teodoro aí. Teodoro é chato pra caramba, Teodoro estuda. Teodoro é chato, Teodoro estuda. Teodoro é chato, Teodoro estuda. Chama o Teodoro. Eu tenho minhas anotações aqui, tá? Várias anotações, Teodoro tem TDAH, tá? Teodoro tem TDAH, tá? Várias anotações aqui, tá? Vamos todo mundo junto, tá? É isso. Chato pra caramba, anotei tudo, tá? Estudei muito. Meu Deus, o que é isso? Muito. Pra perturbar muita gente, um número maior de pessoas. E não vai me sacanear, tá? Porque aqui não é só o especialista não, tá, cara? É o Teodoro reformado, lascado, tá? E eu quero ver o que vai dar. Então, é isso. Diferente dos demais. É isso, cara. E aí você tem, ó, também por regulamento, cara. Tudão, pô. Assistência médica, cara. Olha o que o coronel, o comandante, fez em 2012, cara. Portaria 711. Regimento interno do Centro de Perícia Médica dos Bombeiros. Não pode fazer isso, cara. Fez regimento aqui, ó, tirou onda com a nossa cara, me esculachou, pô. É isso aqui, ó. Aí você tem, ó, assistência médica hospitalar para si e seus dependentes, assim entendidas como um conjunto de atividades, enfim. Olha aqui a deputada índia, não sei das quantas aí. Foi aqui que ela fez, cara? Usou isso aqui? Então eu gosto dele. Meu Deus, que delay, cara. Vai estudar, cara. Sai da internet, vai estudar. Meu Deus, o que é isso, cara? É triste ver, cara. A alimentação, né? Fardamento. Fardamento é prerrogativa, vocês não podem mudar fardamento, pô. Lei complementar para mudar o fardamento. A moradia, lei complementar, cara, porque isso aqui vai impactar na condição condigna do bombeiro e do policial e na própria segurança do policial em especial, auxílio transporte e moradia, cara. Alojamento, habitação para si, transporte. Olha aqui o que eu falei para vocês. Transporte R$100, quero ver, cara, vai dar muito ruim. O transporte, assim, entendido como meios fornecidos ao policial militar para seu deslocamento, tá? Por interesse do serviço, quando o deslocamento implicar em mudança de sede ou de moradia, compreende também as passagens para seus dependentes. Nós temos aqui espécies de auxílio transporte que não esvaziam, tá? Essa garantia, né? Meu Deus! E vamos falar sobre lei de movimentação, vai dar muito ruim, porque vocês não podem fazer o que vocês estão fazendo. É isso, cara. E aí você tem, ó, Constituição de Pensão Militar, por regulamento. Vamos ver o que eles estão fazendo aí para as meninas. Meu Deus, o que é isso, cara? A promoção. Chegam aqui na famigerada. Promoção, pô. Aí o cara vem aqui e faz o decreto lá em 96, tira onda com a nossa cara, diz que pode, que não pode, promove, tô afim. Ah, foi um tempo maior. E que se lasque.
O que fazer com isso, Teodoro? Eu também não sei. Tem que chamar os homens aí da PEMERG, reunir todo mundo pra ver o que a gente vai fazer. Todo mundo juntinho, tá? Todo mundo lascadinho, tá? É isso. E aí você tem, ó, transferência a pedido para reserva remunerada. Aí o cara vai lá e cria uma portaria, ele cria um montão de coisa. Não pode! Portaria, cara, falando sobre transferência a pedido para reserva. Férias, olha o que vocês estão fazendo, MP, Tribunal de Contas. Tudão aqui, ó, a demissão e licenciamento voluntário. Que loucura, nem existe isso aqui mais, cara. Porte de arma, tá, MP? Estão aplicando isso aqui, cara? Assistência judiciária. Não tem que reinterpretar tudo. E o que fazer com isso? Eu adoro estudar, pô. Deixar o joelhinho doer e estudar. Aí você vem aqui, ó, para a questão dos dependentes, cara. O que fazer com isso, Teodoro? Meu Deus, o que fazer com isso, cara? E se você olhar, tem diferença em algumas situações em relação ao bombeiro e a PM. O que vocês vão fazer com isso também não sei, mas da forma como está, não tem como continuar, cara. E um artigo sensível, tá? Para terminar em relação à polícia militar, do mesmo modo em relação aos bombeiros, tá? É o artigo aqui que vai cuidar, o artigo 8º, por exemplo, né? Então você tem esse pessoal da reserva remunerada que volta. Quando você volta, cara, tu volta com direito a tudo. Teodoro, faz tudo, vai dar ruim, problema seu, tá? Meu Deus, Teodoro, faz tudo, vai dar ruim. Problema seu, tô falando. Vai, tem que chamar o Teodoro, pô. Teodoro é chato, Teodoro estuda. Tem que chamar o Teodoro. Os caras devem estar doidão, né? Meu Deus, o que é isso? Tô falando, cara, o socorro chegou, pô. Vai dar ruim pra muita gente, pô. É isso. Na ativa, Polícia Militar, tá? Pra terminar. Artigo 3º, Estatuto da PEMERG, tá? Artigo 3º, integrantes da Polícia Militar. Parágrafo 1º, os policiais militares encontram-se em uma das seguintes situações na ativa. É o Estatuto, lei complementar, tá, camaradas? É isso. Tem que recalcular tudo, a forma de cálculo, tem toda ali uma questão pra gente ver, tá? Mas eu vou divulgar, tá? Na ativa, item 1, na ativa. Aí você tem aqui a linha C. Os componentes da reserva remunerada da polícia quando convocados. Mas a convocação não é o desejo do governador para fazer um montão de coisa que ele chama não, tá? E aí chama e sacaneia os caras. Adicional pro labore, tempo certo, todas essas sacanagens que eles fazem aí para trabalhar em Lapa presente, segurança presente. O que fazer com isso? Nem pode chamar mais, porque isso aqui vai impactar no orçamento. E o que o Tribunal de Contas está fazendo em relação a isso? Isso vai impactar no orçamento, cara. É Lava Jato. Eu não tô entendendo mais nada, cara. De onde sai o dinheiro para pagar isso aqui, cara? Cara, o troço é gigante. E aí você tem, eles criam, tá? A linha C. Aí olha o que eles fazem, cara. Mas entenda, você... Aí, peraí, mas... Aí você tem, ó. Olha, o cara não consegue sequer raciocinar, cara. Olha o que eles fazem com vocês na PEMERG em 2008. Lei 5.271 de 2008. Olha o que eles fazem com vocês, pô, na PEMERG, tá? Lei 5.271 de 2008. Aí vai dizer assim, ó. Então você tá... A previsão ali, cara, na ativa, tá? Na ativa, os componentes da reserva remunerada da Polícia Militar, quando convocados, você tá na ativa. E se você tá na ativa, tem que gozar de tudo que tá no Estatuto. E aí eles vão na inatividade. Olha o que eles falam. Reserva remunerada. Aí eles vão, cara. Então, vocês são o que, afinal? Não pode. Aí você tem, ó, reserva remunerada e, excepcionalmente, os reformados executando tarefa por tempo certo. Tu entendeu o que eles fizeram? E é por isso que tornou precário. Eu ia fazer o gesto. Não. Não. Isso aqui é dolo. Não. Não é isso. Então a gente tem que aplicar, tá? Vamos ver quem tá com o papo torto aí na PEMERG, hein? Chamar aí o pessoal de dentro de casa pra ver quem tá vendo, hein? Aqui a gente tem que aplicar, ó, para... Quer sacanear a gente? Quer sacanear? Tá. Artigo 3º, parágrafo 1º, item 1, na ativa, a linha C, tá? Os componentes da reserva remunerada da Polícia Militar quando convocados, e a gente esvazia isso aqui, tá? Item 2, na inatividade, negativo, tá? E a gente tem que entender, por exemplo, a reforma aqui no Estatuto da PEMERG é o seguinte, cara. A reforma ali não é a reforma entendida como dentro desse conceito de previdência, não é. A reforma é uma benesse. A gente tá lá em 1800 e alguma coisa e eu provo, tá? Porque eu não sou otário e não venho aqui pra falar, para ficar vendendo ilusão não, tá? Vai falar de desaforo pra outro, hein? Não vem pra cá vender ilusão não, cara. Porque eu tô construindo a minha história no direito. E é isso, cara. Não tem essa não, tá? E depois tem que se explicar, hein? Tô vendendo ilusão não, pô. Faz o mesmo que eu faço. Bota aqui na lei que eu quero ver. E é isso, tá?
Então, não pode. Chamou o camarada? Vai dar teu jeito. E aí, olha o que eles fazem, tá? E aí você tem o... Aí sai do terceiro, tá, pessoal? Então, o cara tá na ativa, né? Aí você vai ver assim, ó. Artigo 7º, tá? A condição jurídica dos policiais é definida pelos dispositivos constitucionais. Parou aqui, já tava bom. Tá bom. E aí você tem, tá? Que lhe forem aplicáveis por este estatuto e pela legislação que lhes outorga direitos e prerrogativas e lhes impõe deveres e obrigações. Dever e obrigação. Meu Deus, direito zero. Não negativo. E aí você tem aqui, ó, artigo 8º, isso aqui não foi recepcionado, tá? Porque a gente tem que dizer qual é o gasto, tem que ter previsão de receita. O cara não pode chegar aqui e fazer isso, convoca, vem, mas de onde está saindo o dinheiro? O Tribunal de Contas tem que explicar, tá? Tem que explicar. Artigo 8º, tá? Os policiais militares da reserva remunerada poderão ser convocados para o serviço ativo em caráter transitório e mediante aceitação voluntária por ato do governador do estado, desde que haja conveniência para o serviço. O que vocês estão fazendo? Não pode. O cara tá na ativa, tá? Todo mundo tem que recontar tempo. É isso. Artigo 9º, Estatuto da PEMERG, né? O disposto neste estatuto aplica-se no que couber aos policiais militares reformados da reserva, enfim, é isso. E o cara voltou, tem que contar tempo de novo, cara. Teodoro, e eu provo, tá? E um artigo sensível, e eu quero que vocês olhem, como que você pode ter essa questão do ingresso na PEMERG aqui e você não ter o mesmo nos bombeiros? Explica aqui, gente, que eu quero saber. No bombeiro você só tem o artigo 9º. Aqui, olha para vocês aqui. Vocês têm o 10, vocês têm o... Caramba, pessoal. Meu Deus, o que é isso? Caiu tudo aqui. Desculpa aí. Você tem aqui o artigo 10, tá? Desculpa aí, pessoal. Você tem aqui, vou tirar a meia. Você tem aqui, cara, o artigo 10, tá? Vamos juntos. Explica aqui que eu quero poder entender como é que fica isso aqui, cara. Você tem o ingresso na polícia militar, tá? Artigo 10, cara. Bombeiro esvaziou aqui. E o bombeiro ainda tá diferente de vocês aqui. Bombeiro não tem o 11, parágrafos 1º e 2º não, tá? E olha a ousadia desses caras, pô. Fizeram alteração aqui, cara. Em 2018, vai dar ruim, é isso que eu tô falando, cara. Reduzir os danos, MP. E eu quero ver quem vai me pagar, tá? Eu quero meu dinheiro, tá? Quero ver quem vai me pagar. Porque a discussão é coletiva, mas eu vou trazer a discussão aqui. Quem vai me pagar? Teodoro, calma, Theo, vai dar ruim. Problema é de vocês aí, tá? Vocês que se virem, vocês que se lascam, tá? Eu quero meu dinheiro, tá? Não quer pagar o honorário de sucumbência para a Procuradoria do Estado? E os meus honorários OBRJ, quem vai pagar? Teodoro, para maluquice, Theo, Eu quero entender, pô. É uma matéria legal pra gente discutir, né, OAB? É isso, cara. Quero entender, pô. É isso. Aqui pra terminar, tá, pessoal? Então, o Estatuto da PEMERG vai dizer assim pra gente. O ingresso na Polícia Militar é facultado a todos os brasileiros natos, sem distinção de raça ou crença religiosa, mediante inclusão, matrícula ou nomeação. Só que aqui essa nomeação é outra vibe, é outro conceito. Não é a nomeação que a gente tem hoje. Mas é esse entendimento na forma do artigo 37, tá? Quando você vai cuidar do princípio do concurso público. Então vocês não são incluídos, vocês são nomeados, tá? É isso. Observadas as condições prescritas neste estatuto, em lei e nos regulamentos da corporação não recepcionado. É a mesma discussão, tá? Do RE 600-885, tá? Ministra Carmen Lúcia. Eu sou obrigada, tá? Eu sou obrigada, tá? Cara, essa discussão chegou nela, cara. Que loucura é essa, cara? Meu Deus, que vergonha, cara. Que vergonha! Essa discussão chegou no STF. Caramba, cara. Essa discussão chegou no STF. E o que vocês fizeram no Rio de Janeiro? Ninguém lê, cara. Ninguém lê. Essa parte, e nos regulamentos, o ingresso, e nos regulamentos da corporação não foi recepcionado pela Constituição Federal de 88. Você vai, por exemplo, lá, cara, no artigo 2º da Constituição, quando fala da tão festejada separação de poderes que a Procuradoria cansa de dizer, né? Então, claro, Você vai no artigo 25, inciso 1º ou 2º do ADCT, não pode mais fazer isso. E vocês sabem disso, é dolo. E ainda recebe repartição de honorários de sucumbência. Vamos ver, cara. Nossa, tem que devolver. Tem que devolver, cara. Tem que devolver.
nos regulamentos, não foi recepcionado, cara. O que vocês estão fazendo até hoje, cara? Regimento interno da Academia de Bombeiros e todas as patifarias que a gente vê, cara. O que fazer com isso, cara? Não pode. Quero perguntar pro MP. Período de adaptação da academia, cara. Olha isso aqui, cara. Período de adaptação, MP, é esse fundamento nos bombeiros, tá? Artigo 9º, parte final, tá? O ingresso nos regulamentos. E aí você tem período de adaptação. O que vocês vão fazer para reparar todas essas pessoas, cara? Você entende isso? Teodoro, o que vocês vão fazer com essa avaliação de identificação fenotípica, cara? O troço é de 2018. Que covardia, MP. O que fazer, o que dizer para essas pessoas? Meu Deus, Theo, não faz isso. É, cara, é para dentro de casa. É, o que fazer com isso, cara? Não pode, pô. E aí eles vão lá e fazem isso. E aí vocês entram, por exemplo, cara, outra discussão que eu já fiz ali, bacanão pra gente poder fazer maneiro, tá? Mas você entra pra corporação, por exemplo, você não ganha... Quem disse? Tem que ganhar tudão, pô. O cara não tem triênio, obviamente, enfim, mas não pode ter diferença. Eles pagam, acho que 80%, né? E na PEMERG eu acho que ainda reprova no curso. Quem te mandou fazer isso? Quem te mandou reprovar o cara no curso? Meu Deus, Teodoro, não fala isso. Vocês não podem fazer isso, tá? Meu Deus, nomeou? Nomeou? Tá, nomeou, tá? E se você for excluir o cara, é um procedimento específico que não tem. E quero ver o que vocês vão fazer com todo mundo que foi excluído nos cursos. Vocês entendem como tosse é gigante, cara? Eu não tô errado. É isso, cara. É essa parada. Não tem o que fazer não, pô. Aí vocês têm um artigo 8º que o bombeiro não tem. Quero de verdade que vocês me respondam isso, cara. Para a matrícula nos estabelecimentos de ensino policial militar destinados à formação de oficiais, de graduados e de soldados. Faz isso aqui, cara. Meu Deus, não faz isso não, vai dar ruim pra gente então. Então, mas não, que vergonha, os caras. É porque a gente tem que ter representante militar na força, lá na Assembleia. O que vocês estão fazendo, cara? Teodoro para falar vídeo, vai dar ruim. Cara. Olha isso aqui, cara. Meu Deus, que delay, cara. A formação de oficiais, de graduado e de soldado. Graduado, quem gosta aqui, as praças, só quem gosta dos pombos. E o pobre coitado soldado, cara. Que eles estão arrumando com os caras aí, pô. Que é isso, cara? Você entendeu isso? Mas isso aqui tem a diferença, pô. Porque aqui é como se fosse conscrito, cara. Tamo junto aqui? Então, para com isso, então é. Aqui é como se fosse conscrito. Então, assim, você tem oficial e graduado. Tamo junto, sem brincadeira agora. É sério mesmo. É triste, mas é sério. É triste, mas é sério. Eu fico rindo de nervoso. Quanta dor e sofrimento vocês causam, cara? Que loucura é essa, pô? Rapaz, Teodoro. Que ferro esse Teodoro. Soldado, pô. Esse soldado aqui, cara, ele segue a lógica, tá? Do conscrito. Teodoro. Não pode, Theo. Não pode não. Não pode. E a polícia tem classe de soldado aí, inteligente. Teodoro faz não. É por isso que tem classe. Que inferno esse advogado, cara. O que fazer com isso? Explica as classes de soldado, tá? Classe. Aí você tem cabo e soldado, cabos e soldados, né? PM, tá? Tem uma erro aqui de escrita, né? Mas você tem soldado PM, primeira classe, segunda classe, e tem essa alteração de 86, porque aí você tem, tá vendo aí promoção? É isso, cara. Eita, Teodoro, Soldado classe A, B e C. Tu entendeu isso, cara? Porque isso aqui tá de conformidade, né, com a lei de serviço militar. Por isso que você tem aqui. E, cara, e bombeiro entra cabo, tá? Não tem soldado no bombeiro, não. Eu vou provar pra vocês. Meu Deus! Não faço não o que fazer. Não sei, cara. Desespero total. No bombeiro é efetividade, tá? Em vocês é vitaliciedade. Justamente para diferenciar o oficial. No estatuto de vocês, vitaliciedade, tá? Essa vitaliciedade é o seguinte, ó. O oficial só. A graduação não tem, tá lá nos 10 anos, que se lasque, que são as praças, né? E o soldado é conscrito. Tá, vocês estão aqui, cara. Tá sonhando não, cara, é verdade. 2025, dia 8 de junho. Aí lá no meu canal aí vai aparecer
que tá sempre programando para meia-noite do outro dia, por isso vocês não estão conseguindo ver, ou tá diminuindo os inscritos, os astutos, os astutos. Dia 8, tá? 8 de junho aí, 10h10 da noite, tá? Tá sonhando, não é verdade, é verdade. É por isso. Porque você tem ali, né, essa diferença, cara. Não tô brincando não, pô. Você vai falar, Teodoro, o que é isso, Théo? É? Tem que me chamar, pô. Tem que falar, tem que chamar, tem que chamar. Tem que chamar. Aqui, ó, artigo 10, tá? Artigo 11, melhor dizendo, para a matrícula nos estabelecimentos de ensino policial militar destinado à formação de oficiais, de graduados e soldados. Soldado, a lógica do conscrito. Por isso tem as classes ali, tá? Por isso faz, cara, inspeção de saúde para engajamento, reengajamento e servir independente de reengajamento, pessoal, que é isso. E por isso tem licenciamento, cara, ex ofício, tá? Corpo de Bombeiros. Entendeu a minha indignação, cara? É pra mim o erro crasso que precisa ser reparado, tá? Chamem os procuradores do Estado que fizeram esse parecer em relação a esse aluno oficial e tragam esse cara de volta imediatamente, todos que vocês excluíram da Academia de Bombeiros, né, cara? Porque o cara apresentou problema de saúde, cara. Que delay, procuradoria! Olha o que vocês fizeram com a vida desses seres humanos, cara. Quem me paga por isso? E, ó, tudo na caneta. E vocês têm que resolver, cara. E quem vai me pagar, pô? Você entende, cara? Porque, caramba, é uma tese para todos. E o que faz com o Teodoro, não sei, é a OAB que vai ter que me ajudar a resolver isso. Porque eu preciso ser indenizado por isso. Sou advogado. É isso. Olha aqui. E aí você tem soldado. Soldado. Por isso você tem soldado aqui. Aí você tem, tá? Aqui você tem soldado. Aí você tem as classes. E aí você tem a engajamento, reengajamento, servir independente de reengajamento. Tamo juntos, cara? E você tem o artigo lá que fala sobre 10 anos. Essa aqui é a lógica. Meu Deus, o que é isso? É isso, cara. É mesmo. Tá fazendo sentido pra você, cara? Faz sentido? É isso. Pessoal da promoção das praças, faz sentido? É isso aqui, cara. E aí você tem, mas na polícia tá gritante. No bombeiro não é assim. Não tá tão gritante como aqui, porque não tem esse artigo. Mas na PM tá aqui, tá vivinho. Vai ser muito útil para todos nós. Promoção aí da PEMERG, tá? Vai ser muito útil isso aqui. Porque aqui faz toda a construção. Então não é chegar ali e dar um número de 100 não, tal, astuto, inteligente. Não pode, porque senão a gente não consegue. Olha quanta discussão, né? E aí você tem, ó, a formação de oficiais, de graduados e de soldados. Soldado, as classes. E aí olha o prejuízo que vocês têm. É isso. E aí você tem as inspeções de saúde, 10 anos de estabilidade, porque esse cara aqui é um conceito de conscrito. Vai ficando, que também tá errado. Além das condições relativas à nacionalidade, idade, aptidão intelectual, capacidade física e mental, idoneidade moral. É necessário que o candidato não exerça, nem tenha exercido atividade prejudicial ou perigosa à segurança nacional. O que fazer com isso, PEMERG? É isso. Então vocês entendem essa questão da idade, dizer o que vai ser cobrado na prova. Não pode ser o comandante, cara. Meu Deus, é por lei. Eu quero muito discutir essa lei aí do Rodrigo Amorim falando sobre concurso. Vamos juntos. Vai passar muita vergonha aqui. Nossa! Muita. Já estudei. Que situação, hein, cara? Cara abusado pra caramba. Falou um monte de gracinha nessas aulas de... Eita, Teodoro, E olha o que eles fazem em 2018. Agora, de fato, preciso terminar. Artigo 11, tá? Estatuto da PEMERG, quando vai falar sobre a matrícula, tá? Ele vai dizer no parágrafo único, a redação anterior dizia assim: o disposto neste artigo, nesse sentido aqui a matrícula, tá? Nos estabelecimentos de ensino da Polícia Militar, né? Então, o disposto neste artigo e no artigo anterior aplica-se. Então, ele aqui está dizendo o seguinte, que o 10 e o 11, tá? Aplica-se aos candidatos ao ingresso nos quadros de oficiais em que é também exigido o diploma de estabelecimento de ensino superior reconhecido pelo governo federal e aos capelões da Polícia Militar. Caramba, cara. E olha o que eles fazem em 2018, tá? Você aí, cara, senta e chora.
2018, intervenção militar, tá? Não foi intervenção federal no Rio de Janeiro. 2018, lei 7.858 de 2018. Olha o que vai dizer. Parágrafo 1º, tira o parágrafo único, tá? Cria dois parágrafos, primeiro e segundo. O parágrafo 1º vai dizer que o disposto no caput, ou seja, a matrícula no estabelecimento de ensino da Polícia Militar, e no artigo 10, o ingresso. Olha isso, cara, isso é uma ousadia muito grande. Aplica-se aos candidatos ao ingresso nos quadros de oficiais em que é também exigido o diploma de ensino, de estabelecimento de ensino superior reconhecido pelo governo federal e aos capelães. Que alteração mínima. Mas olha o que eles fazem em relação ao parágrafo 2º. Teodoro, não pode. Não pode. Isso aqui é lei complementar. Vocês não podem fazer isso. Que ousadia. E aí o comandante dos bombeiros, né, cara, quer fazer equiparação a general de brigada. É isso, pô. Olha o que eles fazem em 2018, parágrafo 2º. Para ingresso no curso de formação de oficiais da Polícia Militar, além dos requisitos do caput deste artigo e do artigo 10 desta lei, é exigido o título de bacharel em Direito, obtido em estabelecimento reconhecido pelo sistema de ensino federal, estadual ou do Distrito Federal. Inconstitucional, não pode. Teodoro, Mas isso é vantajoso para todos nós, né, que de fato o oficial tenha formação em nível superior, o que não acontece no Corpo de Bombeiros. E o que a gente faz com os inquéritos policiais, né, militares, no âmbito da corporação Corpo de Bombeiros, é difícil, cara. Mas entenda, aqui é lei complementar, inconstitucional. Tu entende isso? É muito sério. O que fazer com isso, Teodoro? Meu Deus, cara, é isso. Diversas alterações produzidas, né, no Estatuto da Polícia Militar, por exemplo, quando você vai... Esse artigo aqui, tá? Esse capítulo 4 do Estatuto de vocês, tá? Quando vai falar, artigo 19, quando vai falar de cargo e função policial, isso aqui, cara, não recepcionado em muitos termos. Por quê? Porque quando você vai falar de cargo e função na Polícia Militar e nos Bombeiros, você está de conformidade com o artigo 91 da Constituição de 69, que não tem mais. Acabou isso aqui. Só que eles usam isso para quê? Para conseguir acumular ilicitamente cargo público na cara de todo mundo, né? E o verniz de legalidade está aqui. E é isso, cara. E aí você tem, né, diversas alterações aqui absurdas, tá? Absurdas. Por exemplo, essa alteração aqui, no artigo 30 de vocês, né, quando fala dos deveres policiais militares. Inconstitucional, cara. Porque veio pela Lei 2.216 de 94, tá? Ela altera o estatuto, tá? Para poder, pretensamente aqui, permitir a acumulação ilícita de cargo público por militar que não pode acumular, porque a Constituição Federal, no artigo 37, não permite. Olha o que eles fazem. Lei 2.216 de 94, inconstitucional, tá? A dedicação integral ao serviço policial militar, a redação anterior, alterada em 94, era assim. A dedicação integral ao serviço policial militar e a fidelidade à pátria e à instituição a que pertence, mesmo com o sacrifício da própria vida, dedicação exclusiva dos oficiais, tá? Que não podem acumular porque a Constituição, artigo 37, inciso 16, não permite. Sinto dizer, mas é isso. Nos bombeiros do mesmo modo. Mas olha o que eles fazem em 94. Alteração desse artigo 30 de vocês, tá? A dedicação integral ao serviço militar, vírgula, salvo as exceções previstas em lei, e a fidelidade à pátria e à instituição a que pertence, mesmo com o sacrifício da própria vida, inconstitucional, não pode. Tá ouvindo MP, tá ouvindo Defensoria, tá ouvindo Tribunal de Contas, tá ouvindo Procuradoria, inconstitucional, não pode. Aí você entendeu? É isso. E aí você faz todo esse projeto e causa tanta dor e sofrimento a todos nós. E aí você vai lá, por exemplo, né? Cara, é muita coisa pra falar, desculpem, mas é muito difícil pra mim, tá, cara? Por exemplo, o 48 também aqui, né? Essa em 94, inconstitucional, e são de coisas, eles foram mais ousados, tá? Em relação à Polícia Militar, eu afirmo aqui, eu sou um estudioso do direito militar, tá, meu camarada? Eles foram muito assim, por exemplo, esse parágrafo 3º do artigo 57, o que vocês fizeram aqui, tá? Teodoro, o que vocês fizeram aqui? Artigo 57, tá, do Estatuto da PEMERG, parágrafo 3º, o policial militar não será promovido se estiver condenado por crime comum ou especial, inclusive o militar por sentença transitado em julgado, ou se estiver sendo submetido aos conselhos de justificação
de disciplina ou a comissão de revisão disciplinar e ainda, se não satisfizer as demais condições previstas no decreto, rapaz, quando você faz isso, entendeu aí, praça? É isso. Decreto 216 de 18/7 de 75 e lá no outro regulamento lá de 76, 7.766, né? Os regulamentos aqui no respeitante à promoção aí da praça dos oficiais. Teodoro, inconstitucional, cara. Tu entendeu isso? Como é difícil a discussão da promoção de vocês, cara? Só me respeitar, pô. Quem não quer pagar o advogado fica de sacanagemzinha, cara? Que isso, cara? Entende? Aqui, cara. Teodoro. Parágrafo 3º, cara. Policial militar não será promovido, pô. Rapaz, o que significa isso? E aí o que eles fazem? Uau! E o doido sou eu, né? Aí que os caras vão pegar 2 decretos, joga dentro de uma lei complementar. Aí tu vai querer dizer que isso aqui é lei complementar? Jamais será, pô. Olha isso aqui, cara. Mas aqui dá um prejuízo em muita gente. Porque o cara não pode ser promovido, é aqui de subjúdice, só de sacanagem que o cara cria. Não, Teodoro, vai dar ruim. Aqui, ó. É isso, cara. Aí você tem aqui, cara, tempo de serviço aqui pra vocês, ó. Em 2002, ó. Alterado em 2002, né? Artigo 58, as promoções serão efetuadas pelos critérios de antiguidade, merecimento, tempo de serviço, bravura e pós-morte. Caramba, isso aqui foi o destaque, ó. E você tem essa alteração em 2002. Mas entendo, Teodoro, é uma alteração por lei. Ok, cara, mas é uma lei que vai promover o esfacelamento da promoção como um todo. Essa promoção por tempo de serviço, prejudicando as demais promoções que são de fato legítimas. Olha a ousadia aqui, cara. Eu vou parar, cara. Não tem como continuar. O Estatuto da PEMERG é muito rico para estudo, tá? Eu fico desesperado. Olha aqui, ó, 60. A fim de manter a renovação, o equilíbrio e a regularidade de acesso nos diferentes quadros, haverá, sim. Aí vamos aqui, cara, o que os caras fazem em 2020. Alteram o inciso 1º do artigo 60, coronéis, 1/6. Era 1/4, né? Até 2000 era 1/4. Eles aumentam para 1/6 do efetivo previsto. Redação dada pela Lei 8.976 de 2020, inconstitucional. Teodoro não fala uma merda. Teodoro não era com isso, não. É o que fazia, eu também não sei. É isso, cara. Todas essas alterações, e a Alerj sabe que deu ruim pra caramba. Olha aqui, ó. Outra. Teodoro, 66. Chega, pessoal. 66, tá? 66 do Estatuto da PEMERG, inconstitucional, Lei 7.714 de 2017. É inconstitucional. Aí vai dizer assim, a licença para tratar de interesse particular e a autorização para afastamento total de serviço concedida ao policial com mais de 10 anos de efetivo serviço que a requeira com aquela finalidade. Aí eles alteram e aumentam aqui. Aliás, diminui para 5, né? Mas é inconstitucional. Pode ser, mas não dessa forma, porque você não pode, né, cara? Não, pô, faz bonitão pra ficar maneiro, senão vai dar ruim pra caramba, Theo. Para de maluquice, Theo, Rapaz, o que esses caras arrumaram? E várias alterações, o PEMERG, meu Deus, o estatuto de vocês tá todo bagunçado, todo estragado, meu Deus, tá pior que o dos bombeiros, cara. Temos a questão, por exemplo, né, da reserva, né, por idade, da reforma por idade, né, problemão, cara, só que entenda, é só você olhar todas essas partes azuis aí do estatuto de vocês que aparece, cara, é tudo que eu, Teodoro, preciso explicar, estudar para conseguir explicar para as pessoas, porque é muito difícil falar sobre direito militar, então é só me respeitar que vai dar bom para todo mundo, tá? E é isso, cara. Então, você entra aí, soldado, 2023, cara, você entra nomeado e não incorporado, tá? E não tem essa de posto, graduação, soldado. Meu Deus, tem que acabar com isso, cara. Inspeção de saúde, bombeiro também tem. Que loucura é essa? Pode não, tem que acabar com isso imediatamente, tá? E vamos acabar com esse negócio. É muita lei aí inconstitucional. Eu quero ver o que o deputado Márcio Gualberto e tantos outros aí da Alerj vão dizer acerca de tudo aqui que o Teodoro falou, tá? E você que se lasca, tá certo, pessoal? E é isso. Então não tem grana, é aumento. A gente precisa ver como fazer isso aí, tá? Jogar esse troço no soldo, aí pega lá essa questão aí para ver qual é o salário maior, né? E bota lá e a gente vê aí, eu aceito aqui que as pessoas me ajudem a saber que qual é a melhor opção, tá? Mas não é o que eu acho, não. É o melhor para todos nós, tá? Então, não tem. E aí não tem essa dele mandar nada para a Alerj, até porque eu, Teodoro, não confio em mais nada que saia daquele lugar, tá? E a gente vai ter que resolver esse troço.
Porque a gente precisa de intervenção, né? Porque o que a gente vai fazer, cara? Então eu posso passar aqui uma lista de mais de 100 coisas aí, 100 legislações, né? Basicamente isso, tá, pessoal? Não tô de brincadeira, tá? Que precisam ser ali ajustadas pra gente poder tirar o que é melhor pra gente, senão vai dar ruim, tá? Aí, olha o que eles fazem aqui, cara, dentro do estatuto de vocês também, cara, eu, de verdade, assim, não tô de brincadeira, é muito difícil resolver a questão, tá? Artigo 99, né, de vocês aí, olhem o que eles fazem, cara. No parágrafo 5º e parágrafo 6º do artigo 99, durante os anos de 91, 92, 93 e 94, a fração a que se refere, o inciso 1º do artigo 60 será de 1/4 do efetivo existente, não pode fazer isso, é inconstitucional, tá entendendo aí? Ô, pessoal, não pode, meu Deus, olha isso. Artigo 6º, os oficiais ocupantes dos cargos mencionados na linha A do parágrafo 1º, inconstitucional, 94. Teodoro, vocês entendem o que sobra? Só que eu não posso ser medíocre, então eu tenho que analisar todas as possibilidades e ver o que eu consigo resolver, cara. E um monte de gente de conversinha. Aí de verdade assim, meu Deus do céu, cara. E é isso, pessoal. Então a gente precisa tentar para tudo isso aqui, tá? Vamos fazer assim. E aí eu vou gravando os vídeos, passando para vocês, tá? Então não é GRAN, a GRAN não existe, é aumento, tá? E o governador tem que sofrer ali um processo de impeachment. Não tô brincando, tem que fazer, tá? E os deputados aí da LERJ, a gente precisa entender o que fazer, cara. E aí, vamos juntos. Amanhã eu espero de verdade aqui que eu traga mais coisas para vocês, tá? E não adianta correria, porque o Teodoro já foi na frente, já tá tudo pronto. E é isso, tá? Teodoro estudar. E eu quero ali o meu aumento. E não tem essa de mês que vem, tá? É folha suplementar aí. O seu governador tem dinheiro, tá? Eu quero folha suplementar, dá seu jeito. É isso. Todos sabem, tá? Identificar ali quem sabia, o que fez, né? E ó, responsabilidade de cada um, tá? E a gente não pode ser sacaneado. Então não tem essa do governador falar para recomposição. Qual é o papo aí que eu quero entender? Não tem essa, pô. Não pode falar nada, tá tudo lascado. Eu vou gritar muito, pode esperar. Muito, muito mesmo. Não tem conversinha não, pô. E observar essas pessoas que querem dar jeitinho, tá, cara? Porque a melhor opção é o que eu tô te dando. Quer jeitinho é porque tá colado com o governo, tá? E eu vou gritar pra caramba, vai ter que se explicar muito, porque tá me prejudicando, tá? Então não tem essa. Major Luigi foi lá pra São Paulo com aquela advogada. OAB, manda pra cá, pô, o número da OAB, vamos pro fight discutir, faz um vídeo aí, me chama que a gente vai ficar maneiro, pô. Mas do jeito que tá, não pode, tá, pessoal? Agradeço muita confiança, tá? E não tem essa aí, pessoal soldado. Ih, cara, fica em casa, para de maluquice, vai dar ruim pra tu, hein, cara. Fica em casa, vai dar ruim pra tu, hein. Faz isso não, cara. Faz isso não porque você tá atendendo a qual interesse aí. Quem tá convocando, a gente tem que identificar, tá? Eu, por exemplo, na PEMERG já ficaria observando quem tá convocando. Porque, caramba, como é que é? Qual é a situação aí, cara? Se eu tô trazendo uma coisa maneira e todos os administradores desse grupo sabem porque eu passei pra eles, então qual é o interesse? Não tem essa, tem que chamar, pô. Nomear vocês todos aí, é melhor ficar quieto, porque senão vai dar ruim, tá? Ficar jogando luz aí, depois o Teodoro não pode ajudar. E é isso, tá, cara? Fica quietinho aqui, ó. É consequência natural, é 30 anos, não é 35, e o que os caras vão fazer? Chama todo mundo, pô. E é isso, fica quieto. Porque é o que tem que fazer, já teve concurso, teve gasto, o cara passou, e é isso. E chamar, tá? Pra terminar. Aquela mocinha lá que eu coloquei no vídeo, tá? Essa menina, eu não sei o nome dela, mas ela passou, né, na prova aí do Corpo de Bombeiros, né? Salvo engano, é o concurso de 2014, né, minha camaradinha? Seja muito bem-vindo à nossa casa, tá? Que você seja tão feliz como o Teodoro foi, tá? É isso. A nossa casa é boa e eu vou ter muito prazer em te abraçar e dizer seja bem-vinda à nossa casa. Ver você falar daquele jeito me emocionou. Porque caramba, cara, nós precisamos de meninas como você na nossa corporação, tá? E é isso, cara. Ver você falar daquele modo ali, na Alerj, naquela audiência pública, tá? Eu fiquei assim, convocado. Você tocou meu coração. Porque, caramba, eu sei o que você estava sentindo ali. Porque eu sinto isso hoje, fazendo isso aqui para vocês. Né? Você se doar. E ela falou emocionada, né? E é isso, cara.
E eu espero que você seja tudo o que a população espera que você seja, tá, menina? Eu não sei seu nome ainda, mas eu vou falar ele aqui. Vou com certeza, porque eu gosto é disso, tá? E é isso. Tenho certeza aí que os bombeiros, tá, vão te receber com muito carinho, tá? E se não receber também, tiver uns filhinhos tortos, é só você chamar o tio Theo. Theo, corre aqui, Theo! Theo vai lá falar, o que houve aí, camarada? Qual foi, pô? É isso. A gente tem que mudar essa lógica, tá? A gente tem que mudar essa lógica. Isso não é força armada não, tá? Todo cuidado, todo carinho com o camarada e a camarada que está ingressando para a nossa corporação, tá? E é isso. Vamos acompanhar tudão que está acontecendo no Cefap, Academia de Bombeiros. E é isso, pô. Porque o curso de formação, ele é básico, tá? E à medida em que você vai convivendo, tá? Bombeiro militar, a gente aprende por osmose, tá? Por isso a gente precisa educar os círculos, né? Para que você possa aprender com o teu camarada, né? É isso, cara. Quanta coisa eu aprendi, tá? Subtenente Aglai, meu abraço, cara. Carinhoso, tá? Meu abraço carinhoso. É isso, cara. Sargento Priscila Rufino, caramba, tu é sinistra, cara. Teu camarada tá aqui, pô. É sobre isso. Tantas outras pessoas que falam comigo, sabe? Que fizeram parte da minha história no Corpo de Bombeiros. E é isso, cara. E é isso que você leva, pô. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Tantas pessoas ali. E eu fico muito feliz por isso, tá? Fico mesmo, pô. A nossa querida Sargento Romasco. Caramba, tu é sinistra, mulher. Você é sinistrona, Romasco. E é isso, cara. É muita gente aqui que eu poderia falar, tá? Você aqui não se sinta aí desprestigiado ou desprestigiado, porque você sabe que todos que viveram comigo moram no meu coração. Eu sou muito amoroso e vocês sabem disso. E é isso. Ô Rosilane! Ô Sub! Ô Sub, Rosilane! Ô Rose! Ô Rosilane! A gente no CICC, bom demais, né? Caramba, que maravilha. Muito legal. Subtenente Nascimento. É o Naná. Ô Naná! Ó o Teodoro aqui, Naná! Fica com raiva de mim não, Naná! Ô Naná! Teodoro tá aqui, Naná! É muita gente legal, cara, que passou pela minha vida, tá? E eu me sinto muito feliz de poder estar aqui agora fazendo essa doação pra todos vocês, tá? Fico mesmo, de verdade, cara, muito legal. E você, menina, venha, cara. Todos vocês, tá? Todos vocês. Teodoro aqui pra fazer a escora, tá? Vai chamar os caras, pô. Tem que chamar todo mundo, tá? Tem que chamar todo mundo, tá? E converter os temporários e não tem concurso, tá? Acaba com isso pra arrumar a casa, tá? E é isso. Será muito bem-vinda, com todos os outros aí que passaram também, estão aguardando esse tempo todo. Que covardia, né, cara? Mas é isso. Não sinta raiva, não tenha mágoa, viva coisas novas, tá? Esqueça o passado, venha ser feliz conosco, tá? Vai me ter aqui, seu camarada Teodoro, e é isso, tá bom? Parabéns por aquela postura, menina. Você me convocou, tá? Você me convocou. E é isso. Teodoro corre para proteger. Eu vi um montão de covardias e sacanagens e tô aqui para botar esses caras na quadra deles. E é isso. E é isso, tá? Agradeço muito a confiança de todos, tá, pessoal? Agradeço mesmo, tá? E vamos chamar a galera, converte os militares temporários, chama quem já foi embora, tá? Tem que chamar quem já foi embora. Militar temporário é todo mundo, tem que voltar, cara. Formou os caras, tem que voltar. Vamos botar todo mundo dentro de casa pra gente ver quem são os filhos. Pelo amor de Deus, é filho pra caramba, pera aí. E vai dar bom pra todo mundo, tá? Eu garanto pra vocês, vai dar bom. E é isso, tirar esses paisanos, desculpem, tá, pessoal? Vocês aí que estão atuando hoje na corporação, né, que são ali pessoais aí civis, desculpem, tá? Mas o Corpo de Bombeiros é militar, tá? Então não tem essa de, infelizmente, sinto por vocês, tá? Então a gente tem que ver uma forma, né, dessas pessoas também não ficarem desempregadas, não é isso? Mas no Corpo de Bombeiros não dá, tá certo? Eu quero o rancho, é o rancheiro pra gente ir lá gritar com ele, falar: ô meu camarada, cadê o almoço, cara? Que loucura é essa aqui, cara? É isso, pô. Vai dar bom, pô. É voltar a ser militar, cara. E vai dar bom pra todo mundo. Não tem essa de sentinela na porta do hospital paisando, meu Deus, o que é isso? Aí eu passo mal, cara. Não dá não, pra mim não dá não. É o rancheiro pra gente ir lá gritar com ele, falar: cadê a comida, cara? Meu Deus, o que é isso? É, cara. Se precisar varrer ali o quartel, somos militares, é desse modo que tem que funcionar. O que que tá havendo, pessoal? É isso, pô. Treinar, tá? A DGP, tá certo? Botar os filhinhos arrumadinhos aqui, vamos fazer protocolos, tá certo? Pra gente poder agilizar, né, a presteza ali do serviço, ali os nossos camaradas que estão na viatura correndo.
e carregam o pessoal da SAD em cada deslocamento para socorro e via pública. E eles precisam do apoio de vocês, pô. Então vamos pensar em soluções, tá? Para que a gente possa proteger. E é isso, pô. E vai dar bom. Cada um na sua quadrinha, tá? O processo do bombeiro não pode demorar, cara. Que loucura, pessoal. Não pode, tem que ser rápido. Papum. Epa, papum. E a interpretação sempre é a melhor possível. Separar, tá, a secretaria, tirar o comandante geral atual, tá? Trazer aí um novo comando, né? E para o novo comando, eu já aviso, tem que fazer aí, tá? A análise de tudo, tá? Porque vai dar muito ruim, cara. Não pode, tá? E ir ali caminhar, porque caramba, o que é isso? Não pode ser assim, tá, pessoal? Eu agradeço demais a confiança de todos. Hoje eu ia ler para vocês Isaías, tá, pessoal? Abriu para mim, né? Isaías 61. Cara, que coisa linda. Lê você aí, cara. Lê você, tá? Lê você. Vai dizer, né, as boas novas, tá, da salvação. Porque é assim, cara, Deus, pátria, família, vamos fazer o nosso, tá? Deus, tá? A pátria, a garantia da soberania do nosso país, tá? Valorizando policiais, bombeiros, força armada, tá? No respeitante aos servidores do mesmo modo, porque nós vamos conseguir com isso, tá? Garantir que de fato a família seja família. Então é a palavra, mas é essa palavra, tá? E não o que a gente está vendo, com alegria, servir com alegria. Eu falei para vocês, você que se lasca, que fica aí e espera, tá? Porque eu não vou deixar de ler a palavra. Vamos aqui. Para terminar, abram, tá, pessoal? Isaías, tá? Capítulo 61, aleluia, vamos aqui. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Caramba, isso é muito legal. Eu tenho muitas considerações para fazer sobre isso, porque eu refleti muito, tá, pessoal? Mas vamos aqui. Porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Enviou-me a curar os quebrantados de coração e proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. Caramba, esse texto é lindo. Cativos, por exemplo, né? Essa pessoa que não fez nada, cara. É a nossa condição hoje. Porque a gente está nessa situação e o que a gente fez, nada. E é isso. E olha o que a gente está vivendo, cara. Muito complicado. Esse texto é lindo, cara. Leia, tá? Eu no próximo vídeo vou fazer de novo essa discussão. Porque, caramba, esse texto é essencial pra gente nesse momento que a gente está vivendo hoje aí, tá? Eu vou deixar essa palavra pra você, cara. E vamos aqui. Caramba, o que é isso? A apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr, coisa linda, sobre os que choram em Sião, uma coroa em vez de cinza. Essa parte é linda, cara, porque a cinza, né, e se vestir de pano de saco era quando a pessoa estava muito triste, né, e a coroa é porque jogos, enfim, né, e aí você, quando ganhava, botava a coroa na cabeça, todo mundo sabia que tu era sinistro. E aí, é isso que ele quer, né? Isaías traz essa palavra pra gente, tá? Que quer todo mundo com a coroa na cabeça, ou seja, todos nós vitoriosos no final, não é isso? É isso, pô, coisa linda. Óleo de alegria em vez de pranto. Manto de louvor em vez de espírito angustiado. Eles são chamados carvalho da justiça. Coisa linda, cara. Carvalho da Justiça, você estudar, né, você vai ver. A pastora também, a Raquel Lima, fala, e eu me aprofundei para entender o que é um carvalho da justiça. Vai estudar, tá? Seu polícia, seu bombeiro, é Deus, tá? Vai estudar. Tá faltando Deus, cara, é por isso que a gente tá vivendo isso. Esses caras não estão debaixo de uma palavra, porque senão não fariam 1/3 do que eles fazem, tá? Não fariam. Plantados pelo Senhor para a sua glória. Reconstruirão as antigas ruínas, restaurarão os lugares anteriormente destruídos e renovarão as cidades arruinadas, destruídas, de geração em geração. Como é que o cara diz que a gente exporta bandido, cara? Que a nossa terra Que loucura, cara. Rio de Janeiro, tá doido, cara. Estranhos se apresentarão e apacentarão os rebanhos de vocês. Estrangeiros serão os seus lavradores e vinheiros e vinhateiros. Desculpem, tá, pessoal? É difícil o texto, mas a gente chega lá, né?
O que significa isso? Mas vocês serão chamados sacerdotes do Senhor e serão conhecidos como ministros do nosso Deus. Comerão as riquezas das nações e se orgulharão do que era a glória delas. Em lugar de vergonha, vocês terão dupla honra. Em lugar de afronta, da afronta, né? Exultarão na herança recebida. Por isso, em sua terra possuirão o dobro e terão perpétua alegria. É isso, pô. É isso. Porque eu, o Senhor, amo a justiça e odeio a iniquidade do roubo. Em fidelidade lhes darei a sua recompensa e com eles farei aliança eterna. A posteridade deles será conhecida entre as nações, os seus descendentes, no meio dos povos. Todos os que os virem reconhecerão que eles são família bendita do Senhor. Aleluia. É isso que eu desejo, tá? Se apropriem dessa palavra. Tenho grande alegria do Senhor. A minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu de vestes de salvação e me envolveu com o manto de justiça. É isso. Como noivo que se adorna de turbante, como noiva que se enfeita com suas joias. Porque como a terra produz os seus, eu acho que é renovos, né? E como o jardim faz brotar o que nele se semeia, assim o Senhor Deus fará brotar a justiça e o louvor diante de todas as nações. Brasil, 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 Deus, Pátria, Família. E é isso, tá, pessoal? Deus, Pátria, Família. Agradeço muito, muito mesmo a confiança de todos, tá? E é isso, até o próximo vídeo, tá? Se apropriem dessa palavra, ela é linda. Eu vou ter um montão de coisa ali pra falar pra vocês, tá? Vai dar bom pra caramba. E é isso, tá? Agradeço a sua confiança. Até o próximo vídeo, tá, pessoal? Abraço.